Menina pobre abraça o homem errado. Ele era um milionário e se apaixona perdidamente por ela. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Agora, prepare-se para uma história cheia de emoção. O aeroporto estava lotado. Emily se esticava nas pontas dos pés, tentando enxergar por cima da multidão. Seu irmão mais velho finalmente estava voltando para casa depois de meses longe, e o coração dela batia acelerado de tanta ansiedade. De repente, ela viu uma silhueta familiar. Alto, ombros largos, cabelo escuro. É ele. Sem pensar duas vezes, Emily correu, desviando das pessoas, ignorando qualquer noção de espaço pessoal. Ela se jogou nos braços dele, abraçando-o com toda a força. "Meu Deus, que saudade de você!" murmurou, com a voz abafada contra o peito dele. Mas algo estava estranho. O peito era firme. Firme demais, e o cheiro? Um perfume amadeirado, sofisticado, elegante demais para o irmão dela. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Emily. O abraço, que deveria ser reconfortante, de repente parecia completamente errado. Algo estava muito errado. Devagar, Emily levantou a cabeça para olhar. O que viu fez seu estômago despencar. O homem que ela estava abraçando não era seu irmão. Era um completo estranho. E não era qualquer estranho. Ele era bonito demais para ser só um homem comum. Terno impecável, cabelo escuro perfeitamente arrumado, traços marcantes como se tivesse saído direto de uma revista de moda. Mas os olhos, aqueles olhos cinzentos, intensos como tempestade, penetrantes como lâminas. E naquele momento estavam fixos nela, misturando surpresa e diversão. O silêncio durou meio segundo, antes de Emily entrar em pânico. "Ai, meu Deus!" Ela pulou para trás tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés. "Socorro! Eu abracei errado. Quer dizer, eu abracei a pessoa errada. Ai, meu Deus, me desculpa." O homem ficou parado, observando a cena com uma sobrancelha arqueada. Bem, isso foi inesperado. Emily queria sumir, desaparecer no chão. "Eu achei que você era meu irmão." Ela gesticulava, tentando explicar. "Ele é alto, tem cabelo escuro. Eu não consegui ver direito. Foi o reflexo no vidro, o ângulo, minha miopia emocional." O canto da boca dele se curvou. "Miopia emocional?" "Sim. Quando as emoções são mais fortes que o bom senso, você vê o que quer ver, não o que está bem na sua frente." Ela engoliu em seco, percebendo que estava falando rápido demais. "Cala a boca, Emily", pensou. Antes que ele pudesse responder, um segurança enorme apareceu ao lado dele. O homem era um verdadeiro muro de músculos, vestindo terno preto e olhando para Emily como se ela fosse uma ameaça. "Senhor Brian, está tudo bem?" perguntou com voz grave e séria. "Brian?" O nome acendeu um alerta na cabeça dela. Brian Carter, o magnata das finanças, o bilionário que fugia dos holofotes, o homem que tinha mais dinheiro do que tempo livre, e ela tinha acabado de se jogar nos braços dele. "Não", Emily sussurrou, sentindo a vergonha atingir níveis cósmicos. Brian percebeu o desespero no olhar dela e sorriu. Ele realmente sorriu. "Você parece nervosa", disse ele, cruzando os braços, claramente se divertindo. "Tem medo de bilionários?" Emily piscou. "Tenho medo de cometer gafes, de aparecer nas câmeras de segurança e virar meme na internet." Brian riu, e naquele instante, o destino dos dois mudou para sempre. Ela olhou ao redor. As pessoas passavam apressadas, completamente alheias ao desastre que acabara de acontecer. Eu preciso encontrar meu irmão", murmurou, ainda em choque. "E talvez mudar de identidade e me mudar para o Alasca." Brian soltou uma risada baixa, mas não disse nada. Apenas a observava, enquanto ela, completamente mortificada, tentava escapar o mais rápido possível. Mas enquanto se afastava, Emily ainda sentia o olhar dele sobre ela, como se ele não estivesse pronto para deixá-la simplesmente sumir na multidão.
E a verdade era que ele realmente não estava. Mais tarde, Emily estava atrás do balcão, ajeitando as xícaras, quando um cliente impaciente pigarreou na sua frente. Com licença, eu pedi um cappuccino sem espuma. E esse tem espuma. Emily conteve a vontade de revirar os olhos. Ah, claro, desculpe, respondeu, pegando a xícara e preparando outra, entregando com um sorriso profissional. O homem pegou o café sem nem agradecer, como se ela fosse invisível. Apenas mais um dia normal de trabalho. Ela já estava acostumada. Trabalhar no café do aeroporto significava lidar com pessoas apressadas, exigentes, a maioria rica demais para dizer um simples obrigado. Mas ela precisava daquele emprego. Pagava as contas e, mais importante, ajudava a sustentar o irmão mais novo. Ela suspirou, tentando ignorar o cansaço. Só mais algumas horas até o fim do turno. Emily! Chamou o gerente, Sr. Phillips, do outro lado do balcão. Ela se virou, ajeitando o avental. Sim? Tem um pedido especial para a mesa 12. Pode levar? Emily pegou a bandeja e atravessou o café lotado, desviando habilmente dos clientes. Quando chegou à mesa 12, abriu a boca para falar, mas as palavras congelaram na garganta. Brian Carter. Ele estava ali, bem ali. O homem absurdamente elegante que ela tinha abraçado por engano no aeroporto, sentado casualmente, um braço apoiado no encosto da cadeira, olhos cinzentos fixos nela, com pura diversão. Emily prendeu a respiração. Não, isso não podia ser real. Olha só, nos encontramos de novo, disse ele, com um tom provocador. Emily ficou paralisada. Você... Eu mesmo. Brian sorriu, entrelaçando os dedos sobre a mesa. E parece que dessa vez é você quem está me servindo. Engraçado como as coisas acontecem, não acha? Ela sentiu o rosto queimar. Juro que isso não é perseguição, murmurou. Brian soltou uma risada baixa, balançando a cabeça. Se fosse, eu não me importaria. Emily prendeu a respiração. O quê? A bandeja tremeu levemente em suas mãos, e ela tentou disfarçar colocando a xícara de café na frente dele. Aqui está seu pedido. Tenha um bom dia. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve. Espere. Emily parou no meio do passo. Respirou fundo antes de se virar. Sim? Brian inclinou levemente a cabeça, os olhos brilhando com algo impossível de decifrar. Você sempre foge tão rápido assim? Emily piscou. Depende. Você sempre senta no mesmo café que alguém que te abraçou por engano. Ele sorriu. Talvez seja o destino. Emily cruzou os braços. Ou um aeroporto com poucas opções de café. Justo. Brian pegou a xícara e tomou um gole, sem desviar o olhar dela. Já que nos encontramos de novo, posso te perguntar uma coisa? Ela hesitou. Se eu disser não, você vai perguntar mesmo assim, né? Com certeza, Emily suspirou. Ok, pergunte. Brian pousou a xícara e a olhou curioso. Você realmente me confundiu com seu irmão? Ou só estava com vontade de abraçar um estranho no aeroporto? A boca de Emily se abriu, chocada. Ele deu de ombros, fingindo inocência. Você parecia bem confortável. Acho que devo me sentir especial. Ah, pelo amor de Deus! Emily revirou os olhos, colocando as mãos na cintura. Eu juro, foi um engano. Eu não fazia ideia de quem você era. Isso é surpreendente. Ela franziu a testa. Por quê? Porque as pessoas geralmente sabem. Emily ficou em silêncio por um momento, analisando a resposta dele. Havia algo ali, uma pontinha de cansaço na voz. Você está dizendo que está acostumado a ser reconhecido? Brian riu baixinho. Algo assim. As pessoas normalmente olham para mim e só enxergam o dinheiro. Não que isso me incomode, faz parte do pacote. Emily observou o homem à sua frente. Ele era rico, poderoso, mas pela primeira vez ela percebeu um tom cansado, como se o peso da própria reputação fosse um fardo. Bom, eu não sou as pessoas, disse ela finalmente. Brian ergueu uma sobrancelha. Isso eu já percebi.
Eles se encararam por alguns segundos, um silêncio curioso se instalando entre os dois, carregado de algo que Emily não sabia nomear. Brian foi o primeiro a quebrar o clima. Então, você trabalha aqui? Sim. E antes que pergunte, não, eu não estou fingindo ser garçonete para investigar sua vida secreta. Brian riu, relaxando. Bom saber. Emily sorriu, mas antes que pudesse continuar a conversa, a voz do gerente chamou seu nome. Parece que preciso voltar ao trabalho, disse ela, ajeitando o avental. Brian apenas assentiu. Foi um prazer ser seu cliente hoje. Espero que a gente se encontre de novo. Emily hesitou por um segundo, depois sorriu. Dessa vez, sem abraços errados. Brian retribuiu o sorriso, mas enquanto ela se afastava, algo dentro dela dizia que aquele não seria o último encontro dos dois. Os dias seguintes foram uma mistura estranha de rotina e expectativa. Desde aquele encontro inesperado com Brian Carter, Emily tentava ignorar a sensação persistente de que algo estava prestes a mudar. Mas o destino, aparentemente, tinha outros planos. Naquela manhã, como de costume, ela amarrou o avental na cintura, prendeu o cabelo e assumiu seu lugar atrás do balcão do café. O movimento era intenso, clientes indo e vindo, vozes se misturando ao som do moedor de café. E então ele apareceu. Brian Carter. Ele entrou no café como se fosse apenas mais um, mas era impossível não notar sua presença. O bilionário, discreto e recluso, sentou-se numa mesa perto do balcão e olhou diretamente para ela. Emily sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não, murmurou para si mesma, mas já era tarde demais. Brian levantou a mão, chamando a atenção dela de propósito. Garçonete! Emily estreitou os olhos. Ele não fez isso. A vontade de ignorá-lo era grande, mas, como a profissional responsável que era, pegou o bloco de anotações e foi até a mesa dele. Sr. Carter, o que posso trazer para o senhor hoje? Perguntou Emily com um tom educado, mas carregado de sarcasmo. Brian abriu um sorriso satisfeito. Um café, mas quero que seja feito por você. Emily piscou, surpresa. O quê? Quero que você mesma prepare, respondeu ele sem desviar o olhar. Ela cruzou os braços. Está insinuando que o café daqui não é bom o suficiente? De jeito nenhum. Ele sorriu. Só quero ver se você é tão boa fazendo café quanto é dando abraços constrangedores. Emily sentiu o rosto esquentar. Você não vai deixar isso para lá, né? Definitivamente não. Ela bufou, anotou o pedido e foi preparar o café. Quando voltou, colocou a xícara na frente dele e cruzou os braços. Aqui está. O melhor café que esse lugar pode oferecer. Feito por mim. Brian pegou a xícara, tomou com um gole e ergueu as sobrancelhas. Uau! Emily esperou. Uau é bom ou uau é ruim? Ele olhou para ela, divertido. Uau é bom. Você realmente sabe o que está fazendo. Ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Claro, eu trabalho aqui, lembra? Sim, mas tenho que admitir, estou surpreso. Não esperava encontrar alguém como você aqui. Emily franziu a testa. Alguém como eu? Brian se inclinou um pouco para a frente, apoiando o cotovelo na mesa. Você tem um brilho diferente no olhar. Uma determinação que não combina com um emprego comum. Parece que você nasceu para algo maior. Ela piscou, pega de surpresa pelo comentário. Bom, pagar as contas também exige muita determinação. Brian soltou uma risada leve. Justo. Mas antes que Emily pudesse responder, o gerente, Sr. Phillips, apareceu. O homem, sempre rígido e sério, agora exibia um sorriso forçado. Senhora Carter, que honra tê-lo aqui novamente. Espero que esteja sendo bem atendido. Emily estreitou os olhos. Brian olhou do gerente para ela. Na verdade, estou sendo muito bem atendido. A Emily está fazendo um ótimo trabalho. O sorriso de Phillips congelou por um segundo, antes de se virar para Emily com um olhar cortante. Que bom. E por que está parada? Volte ao trabalho.
Emily apertou os lábios e assentiu, mas ao se virar para sair, ouviu Brian dizer: "Espere." Ela parou. Brian entrelaçou os dedos sobre a mesa, olhando diretamente para o gerente. "Gostaria que ela continuasse me atendendo." Phillips hesitou. "Ah, claro, mas não podemos deixar outros clientes esperando. Então coloque outra pessoa para cobrir," respondeu Brian, sem perder a calma. O gerente ficou visivelmente desconfortável. Emily olhou de Brian para Phillips, sentindo a tensão no ar. "Senhora Phillips, posso continuar atendendo às mesas, não tem problema," disse ela, tentando amenizar a situação. Mas Brian apenas sorriu e tomou mais um gole do café. "Relaxe, Emily. Eu gosto de uma boa conversa." Ela suspirou. O que estava acontecendo ali? Phillips, sem opções, forçou um sorriso e se afastou. Emily, porém, sentiu um peso no ar. Seu chefe não gostava dela, e agora, com Brian pedindo especificamente por seu atendimento, as coisas poderiam ficar ainda piores. Mas naquele momento, ao olhar para Brian e ver o pequeno sorriso misterioso nos lábios dele, ela percebeu algo. Ele estava se divertindo com tudo aquilo. E isso só podia significar problema. A tensão no café pairou por um tempo. Desde que Brian Carter começou a aparecer com frequência, Emily notou olhares curiosos, e na maioria das vezes irritados. Não era só o Sr. Phillips que não gostava da atenção que ela estava recebendo. Alguns colegas cochichavam sempre que Brian chegava, uns com inveja, outros com curiosidade. Mas Emily, ela só queria que aquilo acabasse. O que mais a incomodava era: por que ele continuava voltando? Por que Brian Carter, um bilionário reservado, sem tempo para nada, continuava indo ao mesmo lugar todos os dias e pedindo para ser atendido por ela? Não fazia sentido algum. O fim do expediente estava agitado. Emily limpava o balcão quando sentiu um arrepio na nuca. Olhou para a entrada e, claro, lá estava ele, Brian Carter. Ela suspirou, já esperando mais provocações. Mas dessa vez, ele não foi para a mesa de sempre. Caminhou direto até o balcão. "Preciso de um favor." Emily piscou, confusa. "Um favor? Para mim?" "Sim. Quero que jante comigo hoje à noite." Emily quase deixou o pano cair da mão. "O quê?" Brian sorriu. "Jantar, sabe? Comida, conversa, essas coisas." Os olhos de Emily se arregalaram. "Por que, em nome de tudo, eu jantaria com você?" "Porque eu quero te conhecer melhor." Ele se inclinou levemente. "E porque você também quer, só não admite." Emily abriu e fechou a boca algumas vezes. "Você é incrivelmente convencido. Já ouvi isso antes." "E acha mesmo que eu vou aceitar um convite assim, do nada?" Brian deu um leve sorriso. "Sim, porque eu não aceito um não como resposta." Emily cruzou os braços, tentando ignorar o frio na barriga. "Então azar o seu." "Será?" Ele pegou um guardanapo e escreveu algo. "Aqui está o endereço. Vou te esperar às 20 horas. Se não aparecer, vou assumir que tem medo de mim." Emily pegou o papel, revirando os olhos. "Medo de você?" Brian inclinou a cabeça, desafiador. "Você não parece do tipo que foge de um desafio." E sem dizer mais nada, saiu do café. Emily olhou para o papel em sua mão, o coração disparado. Ótimo. O que ele estava aprontando? Às 19h59, ela estava em frente ao restaurante que Brian havia indicado. Não fazia ideia do porquê estar ali. Era uma péssima ideia. Mas lá estava ela. Respirou fundo e entrou. O restaurante era elegante, mas sem exageros. Sofisticado, porém discreto. Parecia o tipo de lugar que Brian escolheria para garantir que ela não se sentisse deslocada. Olhou ao redor e, claro, lá estava ele, sentado em uma mesa reservada, impecavelmente vestido como sempre. Quando seus olhares se encontraram, um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele. "Não achei que você viria." Emily sentou-se à sua frente, cruzando os braços. "Quase não vim." "Então, por que veio?" Ela hesitou por um momento, depois suspirou. "Porque você me provocou. E eu não sou do tipo que foge de um desafio."
Brian riu baixinho. Imaginei que diria isso. O garçom apareceu e entregou os cardápios. Emily pegou o dela e deu uma olhada nos preços. Céus! Eu não posso pagar por isso. Brian nem olhou para o cardápio. Eu sei. Emily o encarou. Você sabe? Sim. E não te convidei para pagar nada. Ela estreitou os olhos. Se acha que aceito jantares caros como pagamento por atenção, está muito enganado. Ele sorriu de leve, balançando a cabeça. Imaginei que diria isso também. Emily fechou o cardápio. Por que estou aqui, Brian? O que você quer de mim? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois se inclinou um pouco para a frente. Quero uma conversa de verdade. Sem dinheiro envolvido, sem status, só você e eu. Emily cruzou os braços, ainda desconfiada. Isso não faz sentido. Você tem milhares de pessoas ao seu redor. Por que se importar comigo? Brian a observou por um momento antes de responder. Porque você é diferente. Emily piscou surpresa. Ele continuou. Desde o momento em que você me abraçou por engano, percebi que você não se importava com quem eu era. Me tratou como qualquer estranho. Ela bufou. Porque eu achei que você era meu irmão. Brian sorriu. Exatamente. E mesmo depois de descobrir quem eu sou, você continuou sendo você mesma. Não tentou me impressionar, nem se aproximou por interesse. Ele inclinou a cabeça, observando-a. Você me trata como um homem comum. E isso é raro na minha vida. Emily sentiu uma sensação estranha crescer no peito. Havia sinceridade nas palavras dele, e isso a desconcertava. Então você quer minha amizade? Brian olhou para ela com um brilho brincalhão nos olhos. Vamos começar por aí. Emily suspirou, pegando o cardápio de novo. Tudo bem, mas eu escolho a comida. Justo. O jantar foi surpreendentemente agradável. Emily esperava arrogância, ostentação, talvez até tédio. Mas Brian era diferente do que ela imaginava. Ele ouvia, fazia perguntas, contava histórias de infância e falava sobre suas viagens. Nunca com tom de superioridade, apenas como uma pessoa comum. E pela primeira vez, Emily se pegou rindo de verdade. Quando o jantar terminou, Brian pagou a conta discretamente e os dois saíram juntos do restaurante. A noite estava fresca e Emily cruzou os braços, sentindo a brisa leve na pele. Brian olhou para ela e então fez algo inesperado. Tirou o próprio paletó e colocou sobre os ombros dela. Emily piscou, surpresa. O que é isso? Não quero que você sinta frio. Ela o olhou desconfiada. Isso não é uma tentativa de me comprar, né? Brian riu baixo. Se eu estivesse tentando te comprar, você saberia. Emily revirou os olhos, mas aceitou o paletó. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas observando a rua tranquila. Então Brian falou. Eu gostei disso. Emily olhou para ele. Disso o quê? Ele se virou para ela e pela primeira vez sua expressão estava livre de provocações. Era algo mais sério, mais sincero. Gostei de passar esse tempo com você. Emily sentiu o coração acelerar. E isso não era um bom sinal, porque apesar de tentar negar, ela também tinha gostado. Nos dias seguintes, Emily tentou manter a rotina. Tentou agir como se nada tivesse mudado, como se não tivesse passado um dos jantares mais estranhamente agradáveis da vida dela com um bilionário recluso que, por algum motivo inexplicável, parecia realmente interessado nela. Ignorar Brian Carter estava se tornando impossível, porque ele continuava aparecendo, todos os dias no café, na mesma mesa, pedindo o mesmo café e, claro, insistindo para que fosse ela a servi-lo. Ele fazia de propósito e Emily sabia disso. Naquela manhã, Emily chegou ao trabalho com a cabeça longe. Seu irmão mais novo, Oliver, vinha reclamando de dores há alguns dias e ela começava a se preocupar. Ele sempre foi saudável, mas algo parecia errado. Ela prometeu a si mesma que assim que o turno acabasse, levaria o irmão ao médico.
mas por enquanto precisava se concentrar no trabalho. E como sempre, Brian já estava lá. Emily pegou o pedido dele e foi até a mesa. Você realmente não tem outro lugar para tomar café? Brian sorriu, pegando a xícara que ela colocou à sua frente. Tenho várias opções, mas gosto daqui. Duvido. E gosto da sua companhia. Emily suspirou. Você realmente não desiste, né? Nem um pouco. Ela cruzou os braços, estreitando os olhos. O que você ganha com isso? Brian tomou um gole do café antes de responder. Já te disse. Gosto de conversar com você. É refrescante. Emily revirou os olhos. Você fala como se eu fosse uma brisa de verão. Algo assim. Ele sorriu. Emily não queria sorrir de volta, mas sorriu mesmo assim. No fim do turno, Emily saiu apressada para buscar Oliver. Quando chegaram ao hospital, um médico os atendeu imediatamente. E foi aí que tudo mudou. Seu irmão tem um problema nos rins, disse o médico, olhando para os resultados dos exames. Ele vai precisar de tratamento contínuo e possivelmente de um procedimento mais sério. Emily sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas ele sempre foi saudável. Essas coisas acontecem. Mas, se tratarmos rápido, ele tem boas chances de se recuperar totalmente. E quanto vai custar? O médico hesitou e, quando finalmente disse o valor, Emily sentiu o estômago despencar. Ela não tinha aquele dinheiro, nem perto disso. Oliver percebeu a expressão da irmã e segurou sua mão. Emily, não se preocupa. Ela piscou, tentando segurar as lágrimas, e forçou um sorriso. Vai ficar tudo bem. Mas, na verdade, ela não fazia ideia de como pagaria por aquilo. No dia seguinte, Emily chegou ao trabalho mais exausta do que nunca. E, claro, Brian percebeu na hora. O que aconteceu? Ele perguntou assim que ela serviu o café. Nada. Emily, ele olhou nos olhos dela. Me conta. Ela hesitou, mas pela primeira vez contou tudo. Sobre Oliver, o diagnóstico, o tratamento que não podia pagar. Brian ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele pousou a xícara e disse: Eu vou pagar pelo tratamento. Emily congelou. O quê? Eu pago. Sem dívidas, sem favores. Só porque eu posso e porque quero ajudar. Emily se levantou de repente. Não. Brian franziu a testa. Emily. Eu não aceito dinheiro de ninguém. Não sou um caso de caridade. Brian se inclinou para a frente. Isso não é caridade, é um gesto. E eu não quero o seu gesto. Ela se virou para sair, mas ele segurou seu pulso. Então vamos fazer um acordo. Emily hesitou. Que tipo de acordo? Brian soltou o pulso dela devagar. Você cozinha para mim por uma semana. Eu pago pelo seu tempo, o suficiente para cobrir as despesas médicas. Os olhos de Emily se arregalaram. Cozinhar para você? Sim. No meu apartamento. 3 refeições por dia. 7 dias. Ela piscou, processando aquilo. Isso parece um acordo estranho. Pense o que quiser, mas essa é minha oferta. Emily hesitou. Ela odiava aceitar ajuda, mas amava o irmão mais do que tudo. Engoliu em seco e disse a única coisa que podia. Fechado. Emily não fazia ideia no que estava se metendo. No momento em que aceitou o acordo de Brian, achou que seria simples. Cozinhar 3 refeições por dia durante uma semana. Fácil, certo? Errado. Porque no dia seguinte, quando chegou ao endereço que Brian havia dado, percebeu o tamanho do erro. O prédio era uma torre moderna, com segurança na porta e uma entrada de vidro imponente. O porteiro a olhou como se ela não pertencesse àquele lugar, mas, ao mencionar o nome de Brian Carter, foi escoltada até um elevador privativo. Quando as portas se abriram, Emily ficou boquiaberta. O apartamento era gigantesco, do tipo que ela só via em revistas. Um espaço minimalista, elegante, com janelas do chão ao teto e uma vista de tirar o fôlego da cidade. E Brian estava lá, sentado em um sofá de couro preto, segurando uma xícara de café,
como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Bem-vinda, disse ele casualmente. Emily cruzou os braços. Ok, isso é ridículo. Brian ergueu uma sobrancelha. O que é ridículo? Ela gesticulou ao redor, quase sem acreditar. Isso, esse apartamento, essa vista, essa decoração que parece cara demais para existir. Brian deu um sorriso de canto. Esperava algo diferente? Sim, eu esperava um lugar normal, não uma mansão nas nuvens. Ele deu de ombros. Se preferir, podemos comer na cozinha. Emily fechou os olhos, respirando fundo. Deixa pra lá. Onde é que eu vou cozinhar? Brian apontou para uma porta. Ali. Ela seguiu o olhar dele e quase teve um colapso. A cozinha parecia saída de um programa gourmet de TV. Tudo brilhava. O fogão era enorme, os armários elegantes, até os utensílios pareciam caros demais para serem usados. Emily se virou para ele, incrédula. Você já usou essa cozinha alguma vez? Brian sorriu. Claro, já passei por ela algumas vezes. Emily revirou os olhos. Ótimo. Eu trabalho em um café minúsculo e agora tenho que cozinhar em um restaurante 5 estrelas. Consegue dar conta? Ele provocou. Ela apontou o dedo para ele. Eu encaro desafios. Mas se você virar cliente difícil, eu jogo a panela em você. Brian riu. Justo. Os primeiros dias foram estranhos. Emily acordava cedo e ia direto para o apartamento de Brian. Preparava o café da manhã, almoçava sozinha na cozinha, enquanto ele trabalhava em outro cômodo, e depois fazia o jantar. Ele nunca dizia o que queria comer. Me surpreenda. Era tudo o que ele dizia todos os dias, e Emily odiava admitir, mas estava começando a gostar do desafio. Aos poucos, foi se acostumando ao ambiente luxuoso, aos ingredientes de alta qualidade e ao silêncio do apartamento. Mas o mais estranho era Brian. Ele começou a passar mais tempo na cozinha com ela. No início, era só para pegar um café. Depois passou a sentar no balcão, observando-a cozinhar. E eventualmente começaram a conversar. Por que você escolheu ser garçonete? Ele perguntou casualmente numa noite enquanto ela picava legumes. Emily deu uma risada curta. Eu não escolhi. Eu precisava de um emprego. E qual teria sido a escolha certa? Ela hesitou. Não sei. Algo que eu gostasse. Mas nem todo mundo tem o luxo de escolher. Brian ficou em silêncio por um momento, depois disse: E se você tivesse? Emily parou de cortar e olhou para ele. Por que você se importa? Ele deu um pequeno sorriso. Porque eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas nunca tive a liberdade de escolher algo que eu realmente quisesse. Emily não esperava aquela resposta. E pela primeira vez, percebeu algo sobre Brian Carter. Talvez ele fosse tão prisioneiro da própria vida quanto ela. No quinto dia, Brian fez algo inesperado. Deixou um vestido sobre o balcão enquanto ela preparava o jantar. Emily olhou para o tecido luxuoso e depois para ele. O que é isso? Um vestido, obviamente. Mas por quê? Brian se encostou no balcão. Tenho um evento beneficente amanhã à noite. Quero que você vá comigo. Emily congelou. O quê? Vai ser divertido. Você enlouqueceu? Brian sorriu. Provavelmente. Ela pegou o vestido, ainda sem acreditar. Eu não posso ir. Eu não pertenço ao seu mundo, Brian. Ele se inclinou levemente para a frente. E por que não? Emily sentiu o estômago revirar. Aquele homem era perigoso. Não no sentido tradicional, mas do tipo que fazia ela questionar tudo o que nunca tinha ousado pensar. E naquele momento percebeu algo desconcertante. Ela queria ir. Mas isso significava admitir que Brian Carter estava mexendo com ela. E isso era um problema. Na noite seguinte, Emily estava no carro de Brian a caminho do evento. O vestido caía perfeitamente, e quando ela saiu do quarto, Brian ficou paralisado. O que foi? Ela perguntou, desconfortável. Ele piscou, como se voltasse ao normal. Nada. É só que você está linda. Emily sentiu o coração acelerar.
Você fala isso para todo mundo. Ele sorriu. Não. Ela não soube o que responder. Então fingiu que não ouviu. Quando chegaram ao evento, todos os olhares se voltaram para eles. Emily imediatamente se sentiu deslocada. Os convidados usavam roupas de grife. As mulheres a analisavam como se ela não pertencesse àquele lugar. E então veio a pior parte. A ex-namorada de Brian, Isabella, alta, loira, elegante. Ela olhou Emily de cima a baixo e sorriu com um ar condescendente. Brian, que surpresa te ver aqui! E com uma companhia tão interessante, completou Isabella, com um sorriso venenoso. Emily sentiu a raiva subir, mas antes que pudesse responder, Brian entrelaçou os dedos nos dela. Ela não é minha companhia, disse ele com naturalidade. Ela é minha convidada, e se isso for um problema, talvez você devesse procurar outra mesa. Emily congelou. Pela primeira vez, Brian estava defendendo ela. E naquele instante, algo dentro dela mudou. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se admitir. Gostava dele muito mais do que deveria. Ela ainda sentia os dedos de Brian entrelaçados nos seus, a resposta dele ecoando em sua mente, assim como os olhares surpresos de Isabella e de todos os outros convidados ao redor. Emily não sabia por que aquilo a afetava tanto, mas seu coração batia forte. Por que Brian se importava tanto em protegê-la? Eles mal se conheciam, ou talvez, de alguma forma, ele a enxergasse de um jeito diferente. Vamos pegar algo para beber, murmurou ele, soltando a mão dela, mas ficando perto o suficiente para garantir que ninguém ousasse menosprezá-la de novo. Emily apenas assentiu, tentando ignorar o desconforto de estar cercada por pessoas que claramente achavam que ela não pertencia àquele lugar. Nunca imaginou entrar no mundo de Brian e, sinceramente, não tinha certeza se queria estar ali. Mas quando olhou para ele, para o jeito como os olhos cinzentos a observavam, como se quisesse garantir que ela estava bem, ela sentiu algo estranho. Talvez, só talvez, quisesse estar ao lado dele, mesmo que fosse um erro. No dia seguinte, o nome de Emily estava em todos os jornais. Ela nem precisou procurar para saber. Bastou entrar no café para o turno e sentir todos os olhares dos colegas, misturando surpresa, inveja e julgamento. Emily, você estava mesmo no evento com o Brian Carter? E aquele vestido, de onde saiu? Ele comprou para você? Você viu o que a Isabella postou no Instagram? Ela queria desaparecer. Pegou o celular e, por pura curiosidade, ou talvez masoquismo, abriu as redes sociais. A primeira coisa que viu foi uma foto dela com Brian. A segunda, os comentários. Quem é essa ninguém? Parece que o Brian caiu na armadilha de uma interesseira. Logo ele descarta mais uma. Emily sentiu o estômago revirar. Ela não queria aquilo. Nunca quis atenção, olhares, fofocas, e agora estava no meio de tudo isso. Os olhos arderam enquanto ela enfiava o celular na bolsa, tentando ignorar as risadinhas ao redor. Mas sua paciência estava no limite. Brian apareceu no café no fim do dia. Emily o viu entrar. Passos confiantes, expressão calma. Ele estava acostumado a ser julgado, observado, comentado. Mas ela não. E naquele momento sentiu raiva. Assim que ele chegou ao balcão, ela se inclinou e sussurrou. A gente precisa conversar. Brian ergueu uma sobrancelha, intrigado. Aqui? Ele viu a seriedade no rosto dela e assentiu. Vamos para um lugar mais tranquilo. 10 minutos depois, estavam em um parque próximo. Emily não perdeu tempo. Você faz ideia do que acabou de fazer? Brian inclinou a cabeça, esperando a resposta. Eu te defendi. Não, Brian. Você me jogou no seu mundo e eu não quero estar nele. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. É isso que está te incomodando? Ou é o que as pessoas estão dizendo? Emily fechou os olhos por um segundo, tentando conter a frustração. Eu não quero ser escândalo. Não quero ser manchete. Eu só quero minha vida normal. Brian a observou com atenção, e então disse algo que tirou o ar dela. Mas você nunca quis uma vida normal, Emily.
Ela piscou, atordoada. O quê? Você sempre quis mais. Sempre teve sonhos. Sempre quis algo além do que te deram. Mas agora, só porque algumas pessoas estão te criticando, você está com medo? Emily sentiu um nó na garganta, porque no fundo ele estava certo, mas ela não queria admitir. E foi aí que Brian cometeu o maior erro da noite. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas Emily se afastou bruscamente. Foi instintivo, automático, mas suficiente para mudar completamente a expressão de Brian. Por um breve segundo, ele pareceu magoado. Emily engoliu em seco. Eu. Eu preciso ir. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se virou e foi embora, deixando para trás algo que não sabia explicar. Algo que, de alguma forma, parecia estar desmoronando. No dia seguinte, Emily passou o tempo todo tentando não pensar em Brian, tentando esquecer o olhar dele, o jeito como ele enxergava seus medos tão claramente. Mas esquecer Brian Carter era impossível. Especialmente quando, naquela tarde, enquanto limpava o balcão do café, ouviu um nome que a fez congelar. A Carter Corporation comprou vários negócios anos atrás, inclusive aquele restaurante que fechou no centro. Emily sentiu o coração parar. Virou-se para a colega que falava e se forçou a perguntar: O quê? A mulher a olhou surpresa. Carter Corporation. Eles compraram um monte de lugares e causaram várias falências, inclusive aquele restaurante antigo que sua família tinha. Você não sabia? Emily não conseguia respirar. Ela sabia exatamente do que estavam falando. Anos atrás, sua família teve que fechar o restaurante que seus pais construíram com tanto esforço, o lugar que era o coração da sua infância. E agora, depois de tanto tempo, descobria que a empresa de Brian Carter era responsável por isso. A raiva tomou conta dela. E naquele momento, ela sabia que precisava de respostas. Emily não pensou duas vezes. Pegou um táxi e foi direto para o apartamento de Brian. Quando ele abriu a porta e viu a expressão dela, soube que algo estava errado. Emily, foi você, ela disparou. Sua empresa destruiu o restaurante da minha família. O silêncio foi ensurdecedor. Brian não negou. E isso doeu mais do que qualquer coisa. Emily deu um passo para trás, sentindo o peito apertar. Era só um jogo para você, não era? Você sabia desde o começo. Não é verdade. A voz dele estava mais séria do que nunca. Emily, me escuta. Não, eu não quero ouvir nada. Ela não conseguia suportar. O Brian que ela conhecia, o homem que a desafiava, que a fazia rir, que despertava sentimentos que ela não queria admitir, era o mesmo homem que tinha destruído uma parte da sua história. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Emily olhou para ele uma última vez. Depois, virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. Mas lá no fundo, ela sabia que aquilo não era o fim. Emily não olhou para trás enquanto descia as escadas do prédio luxuoso de Brian. Sentia as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusava a deixá-las cair. Estava furiosa, magoada. Tinha confiado nele, e ele sabia desde o começo. Brian sabia que a empresa dele era responsável por arruinar o restaurante da família dela, e mesmo assim nunca disse uma palavra. O que mais ele estaria escondendo? A confiança frágil que vinha crescendo entre eles se despedaçou em segundos. Ela pegou um táxi e foi direto para casa. Quando entrou no pequeno apartamento que dividia com Oliver, encontrou o irmão esparramado no sofá, assistindo TV. Você tá bem? Ele perguntou, franzindo a testa ao notar o rosto dela. Emily forçou um sorriso. Claro, só cansada. Mas Oliver não pareceu convencido. Tem certeza? Você nunca chega em casa com essa cara. Ela respirou fundo, tentando empurrar as emoções para longe. Tô bem, Ollie. Quer jantar? Ele assentiu, mas Emily sabia que ele ainda a observava com desconfiança. Não queria que Oliver soubesse de nada. A última coisa que ele precisava era se preocupar com a bagunça que a vida dela tinha virado. Os dias seguintes foram estranhos. Brian sumiu. Não apareceu no café, não mandou mensagem, nada. E Emily tentou se convencer de que isso era bom.
Mas toda vez que entrava no café e via a mesa vazia onde ele costumava sentar, sentia um aperto desconfortável no peito. Não deveria se importar. Ele tinha mentido, tinha enganado ela. Então por que sentia tanta falta dele? Ela se jogou no trabalho, tentando ocupar a mente, mas sabia que algo dentro dela estava quebrado. E o pior, não fazia ideia de como consertar. Uma semana depois, Emily estava fechando o café quando ouviu alguém entrar. Já fechamos, disse sem olhar para cima. Eu sei, mas precisava falar com você. O coração dela parou. Ela conhecia aquela voz. Virou devagar. E lá estava ele. Brian. Ele parecia diferente, cansado, sem o brilho confiante de sempre. Havia um peso nele, algo quebrado. Emily não queria ouvir nada, mas ao mesmo tempo queria ouvir tudo. Só me escuta, por favor. A voz dele estava rouca. Emily cruzou os braços. Vai dizer o quê, Brian? Que sabia desde o começo? Que se aproximou de mim por culpa? Ele fechou os olhos por um segundo e balançou a cabeça. Não foi assim. Então explica. Brian respirou fundo. Eu não sabia sobre o restaurante da sua família até alguns dias atrás. Eu não cuido de todas as aquisições da empresa, Emily. E quando descobri, acredita, fiquei tão chocado quanto você. Ela queria acreditar, mas era difícil, muito difícil. Por que eu deveria confiar em você? Brian hesitou, então disse a única coisa que podia. Porque eu nunca menti sobre o que sinto por você. Emily prendeu a respiração. Não queria ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo queria desesperadamente que fosse verdade. Brian deu um passo à frente. Eu nunca quis que você me odiasse, Emily. Mas se esse for o preço por te contar a verdade, eu aceito. Ela não sabia o que dizer. Antes que pudesse responder, ele colocou um envelope sobre a mesa. Isso é para você. Emily franziu a testa. O que é isso? Brian não respondeu. Apenas olhou para ela uma última vez e foi embora. Quando Emily abriu o envelope, ficou sem palavras. Era um contrato. E junto, a escritura do restaurante da família dela. Brian tinha comprado o restaurante de volta e colocado no nome dela. Suas pernas quase cederam. O restaurante da família era dela de novo. Vamos fazer um experimento. Para quem só lê os comentários, digite Coca-Cola nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Brian tinha devolvido tudo, sem pedir nada em troca. E naquele momento Emily percebeu, ele estava tentando consertar o passado. Emily não conseguiu dormir naquela noite. Passou horas olhando para o contrato, tomada por emoções, e pela primeira vez soube exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte, foi até o apartamento de Brian. Quando ele abriu a porta, parecia surpreso ao vê-la ali. Emily entrou antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Ela olhou nos olhos dele e então fez algo que nem ela mesma esperava. O abraçou. Brian ficou paralisado por um segundo. Depois, lentamente, retribuiu o abraço. Emily fechou os olhos, sentindo o perfume amadeirado dele, sentindo a verdade daquele momento. Obrigada, sussurrou. Brian a puxou ainda mais para perto. Eu só queria que você tivesse de volta o que sempre foi seu. Ela se afastou um pouco e o encarou. Isso muda as coisas? Brian ficou em silêncio por um instante, então disse a única coisa que importava. Só muda se você quiser. O coração de Emily disparou, porque naquele momento ela sabia a resposta. E quando Brian se aproximou, devagar, os lábios quase se tocando, ela não se afastou, porque pela primeira vez ela queria aquilo. Ela queria ele. E não havia mais nada a negar. Emily nunca imaginou que sua vida mudaria tanto em tão pouco tempo. Passou anos lutando para sobreviver, equilibrando trabalho, contas e a responsabilidade de cuidar de Oliver. Nunca teve tempo para sonhar. Nunca se permitiu acreditar que poderia ter mais do que já tinha. Mas agora, segurando o contrato do restaurante que Brian tinha devolvido, ela sentia algo diferente, algo novo. Ela estava diante de uma escolha.
Podia aceitar o que Brian tinha feito e seguir em frente, reconstruindo o restaurante da família e deixando-o para trás. Ou podia encarar o que realmente sentia por ele. Porque, por mais que tentasse negar, a verdade era que Brian Carter a afetava de um jeito que ninguém nunca tinha conseguido. Ele a desafiava, a frustrava, mas também a fazia rir. Ele não era perfeito, mas era alguém que, apesar de tudo, parecia disposto a mudar por ela. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ela precisava de tempo. Precisava pensar. Então, fez o que sempre fazia quando precisava clarear a mente. Foi para casa, abraçou Oliver e fingiu que sua vida não estava completamente de cabeça para baixo. Mas o universo, ao que parecia, não estava disposto a lhe dar esse tempo. Naquela noite, uma ligação mudou tudo. O telefone tocou tarde e o coração de Emily disparou ao ver que era do hospital. Atendeu rapidamente, já sentindo um frio na espinha. A voz do médico era séria, profissional, mas cheia de urgência. Oliver tinha piorado e eles precisavam que ela fosse imediatamente. Emily sentiu as pernas fraquejarem, pegou a bolsa e saiu correndo, sem nem perceber que estava tremendo. O medo a consumia. Chegou ao hospital em tempo recorde, correndo pelos corredores até encontrar o médico que havia ligado. Ele explicou que Oliver tinha sofrido uma crise repentina e precisava de um procedimento urgente. A condição dos rins tinha piorado e, sem cirurgia, ele corria sério risco. O pânico tomou conta. Tudo o que ela conseguia pensar era que não podia perder o irmão. Ele era sua família, a única coisa que realmente importava. Mas a cirurgia era cara, muito cara. E mesmo com o dinheiro que tinha guardado, não seria suficiente. Emily desabou em uma cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Não sabia o que fazer. Não havia tempo para pensar, nem para planejar. Então, só uma pessoa veio à mente. Ela pegou o telefone e, sem hesitar, discou o número de Brian. Ele atendeu no segundo toque. Emily. A voz dele estava cheia de preocupação. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. A respiração era trêmula, o desespero estampado no rosto. O Oliver, ele precisa de uma cirurgia. Eu não tenho dinheiro suficiente. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Brian disse algo que fez um alívio imenso invadir o peito de Emily. Estou indo para o hospital agora. Ela não conseguia explicar o que sentiu naquele momento, mas quando ele chegou, usando um casaco sobre a camisa impecável de sempre, os olhos cinzentos cheios de determinação, Emily soube que não estava sozinha. Brian não hesitou. Falou com o médico, assinou os papéis e garantiu que Oliver teria o melhor tratamento possível. Emily queria discutir, queria dizer que não precisava do dinheiro dele, que não queria dever nada. Mas naquele momento, só uma coisa importava: a vida de Oliver. A cirurgia durou horas. Emily ficou na sala de espera, as pernas inquietas, o coração disparado. Brian ficou ao lado dela o tempo todo, em silêncio, apenas segurando sua mão quando ela precisava, respeitando o silêncio quando as palavras não vinham. Quando o médico finalmente apareceu e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, Emily sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto. O alívio era tão grande que ela quase desabou, e pela primeira vez permitiu-se abraçar Brian sem medo. Era um abraço diferente, não de desespero, nem um erro como o do aeroporto. Era um abraço cheio de gratidão, de algo crescendo dentro dela que não podia mais ignorar. Obrigada. Sua voz saiu embargada pela emoção. Brian a apertou ainda mais forte, os braços firmes envolvendo-a de um jeito que a fazia se sentir segura. Sempre. Ela não sabia o que aquele momento significava, mas sabia que depois disso nada seria igual. Nos dias seguintes, Oliver se recuperou devagar. Emily passou cada minuto ao lado do irmão cuidando dele. Brian continuou ajudando, organizando tudo sem esperar nada em troca. Ele nunca mencionou o dinheiro, nunca fez parecer que ela lhe devia algo. E isso confundia Emily ainda mais, porque pela primeira vez percebeu que Brian Carter não era o homem que ela pensava. Talvez ele nunca tivesse sido.
Numa noite, enquanto Oliver dormia no hospital, Emily saiu para tomar um pouco de ar. Sentou-se em um banco no jardim, abraçando os joelhos, olhando para o céu estrelado. Ouviu passos e, ao olhar para cima, viu Brian se aproximando. Ele sentou ao lado dela, sem dizer nada por alguns segundos. Você parece cansada. Ela soltou uma risada curta. Estou exausta. Mas o Oliver está melhorando, e isso é o que importa. Brian assentiu. E você? Como está? Ela se virou para ele, estudando o rosto sob a luz suave do hospital. Ele parecia realmente preocupado. Sempre parecia. E foi nesse momento que Emily percebeu que não estava mais lutando contra o que sentia. Não havia mais barreiras entre eles. Ela não sabia quando isso tinha acontecido, mas Brian Carter tinha se tornado alguém essencial em sua vida. Ela o queria. E pela primeira vez, não fugiu. Emily se inclinou levemente para a frente, observando se ele se afastaria. Mas Brian não se moveu, apenas esperou, como se soubesse que esse momento chegaria. Então, ela fechou os olhos e o beijou. O beijo foi suave no início, hesitante, mas quando os lábios de Brian responderam, tudo fez sentido. Ele segurou o rosto dela com as mãos, aprofundando o beijo, puxando-a para mais perto. Era calor. Era segurança. Era algo que Emily não sabia que precisava até aquele momento. Quando se afastaram, Brian encostou a testa na dela, respirando fundo. Isso significa que você vai parar de fugir? Emily sorriu. Acho que sim. Brian acariciou o rosto dela e, nos olhos dele, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Algo que a fez ter certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Naquela noite, Emily finalmente aceitou que estava apaixonada por Brian Carter. E dessa vez, não havia mais nada para negar. Emily não sabia quanto tempo ficou ali, sentindo a respiração de Brian tão próxima, o beijo ainda queimando em seus lábios, o coração disparado no peito. Queria memorizar aquela sensação, entender como tinha chegado até ali, mas ao mesmo tempo não queria pensar demais. Pela primeira vez, não queria fugir. Brian afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os olhos cinzentos a olhando com algo que ela não sabia nomear, mas que a deixava vulnerável, como se ele realmente a enxergasse além de todas as barreiras que ela passou a vida construindo. Vai se arrepender disso amanhã? A voz dele era baixa, quase um sussurro. Emily sentiu um pequeno sorriso se formar no canto dos lábios. Acho que já passei do ponto de arrependimentos. Brian também sorriu, mas havia um ar sério em sua expressão. Então isso significa que você vai me dar uma chance? Ela suspirou, olhando para baixo por um momento. Parte dela queria se entregar completamente, mas outra parte ainda carregava cicatrizes difíceis de ignorar. Eu não sei como fazer isso, Brian. Nunca soube. Ele segurou a mão dela entre as suas, sem pressa, sem pressão. A gente pode descobrir juntos. Emily olhou para ele e percebeu que nunca quis tentar algo tanto quanto queria tentar com ele. Os dias seguintes foram diferentes. Depois daquele momento no hospital, nada mais era igual. Brian ficou ao lado dela, apoiando a recuperação de Oliver e garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Mas não era só isso. Ele estava ali por ela, e Emily sabia disso. As conversas ficaram mais leves, os olhares mais intensos, as despedidas mais longas, até que, finalmente, Oliver teve alta do hospital. Foi um dia de alívio e alegria, mas também marcou o momento em que Emily teve que encarar a realidade. O restaurante agora estava em seu nome. Era hora de decidir o que fazer com ele. E claro, Brian estava ao seu lado quando ela entrou no espaço pela primeira vez desde o fechamento. O cheiro de madeira antiga e memórias a envolveu imediatamente. Emily caminhou pelo salão empoeirado, passando os dedos pelas mesas cobertas de lençóis velhos. Cada canto daquele lugar guardava um pedaço da infância dela, da família, de um tempo em que tudo parecia mais simples. Brian a observava em silêncio, respeitando o momento.
Ela se virou para ele e sorriu, sentindo algo quente crescer no peito. Eu quero reabrir esse lugar. Brian assentiu, como se já soubesse a resposta antes mesmo dela dizer. Então vamos fazer isso acontecer. Ela piscou, surpresa. Vamos? Ele deu de ombros, cruzando os braços. Eu entendo um pouco de negócios. Talvez eu possa ajudar. Emily estreitou os olhos, desconfiada. Você está tentando ser meu sócio, Carter? Brian riu, se aproximando. Talvez eu só queira um motivo para ficar por perto. Ela sentiu o coração acelerar de novo. Você não precisa de um motivo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Antes que pudesse pensar, e ao ver o brilho nos olhos dele, Emily soube que não havia mais volta. Brian a puxou pela cintura, aproximando-a ainda mais. Então acho que finalmente estou onde deveria estar. Emily sorriu. O restaurante reabriria, seu irmão estava bem, e pela primeira vez ela se permitiu ser feliz sem medo. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa para ela. Na noite seguinte, Brian a levou para jantar. Disse que queria comemorar, mas Emily percebeu algo diferente nele. Ele parecia nervoso. O restaurante não era luxuoso, nem cheio de regras e etiqueta. Era aconchegante, com luz suave e um clima íntimo, perfeito para os dois. No meio do jantar, Brian colocou a mão no bolso. Emily observou enquanto ele colocava uma caixinha sobre a mesa. Seu coração parou. Brian? Ele respirou fundo e abriu a caixa. Um anel simples, mas elegante, brilhava sob a luz suave do restaurante. Emily, eu nunca fui um homem que segue regras. Nunca fui bom em mostrar o que sinto. Mas você mudou tudo. Eu não quero mais imaginar minha vida sem você. Emily sentiu as lágrimas encherem os olhos. Você está te pedindo em casamento? Ele completou, segurando a mão dela. Não porque é cedo demais. Não porque faz sentido. Mas porque eu sei que é você. Eu sei que quero você para sempre. Ela segurou as lágrimas, sentindo o coração quase explodir. Brian sempre a desafiou, sempre a tirou da zona de conforto, mas naquele momento ele não estava pedindo nada impossível. Só estava pedindo para ela aceitar ser feliz. Ela sorriu, deixando as lágrimas caírem. Sim. A resposta veio sem hesitação, sem dúvida. Brian riu, deslizando o anel no dedo dela antes de puxá-la para um beijo cheio de promessas. O restaurante reabriria. Eles estavam juntos, e finalmente o destino deles estava selado. Emily ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido na noite anterior. Brian Carter, o homem que tinha virado sua vida e seu coração de cabeça para baixo, tinha pedido ela em casamento, e ela disse sim, sem hesitar, sem medo, apenas com a certeza de que era isso que queria. Depois de tantos anos fugindo do amor, duvidando das intenções das pessoas, se protegendo para não se machucar, ela finalmente encontrou alguém por quem valia a pena arriscar. Mas dizer sim ao pedido de Brian Carter não era o fim da história, era só o começo. Na manhã seguinte, tudo foi uma correria. O celular de Emily não parava de tocar. Primeiro, Oliver quase surtou ao saber da novidade. Ele sempre foi super protetor com a irmã, então convencê-lo de que aquilo não era uma loucura levou um tempo. Depois, o restaurante virou prioridade total. Com as reformas a todo vapor, Emily trabalhava mais do que nunca para garantir que tudo estivesse perfeito para a reabertura. E Brian, como tinha prometido, estava ao lado dela em cada passo. O envolvimento dele na reforma surpreendeu a todos. Para alguém que sempre viveu cercado de luxo, Brian parecia se adaptar muito bem a esse novo mundo. Ele ajudou a escolher os móveis, participou de reuniões com fornecedores e, de vez em quando, até colocava um avental para testar receitas com ela. Emily não conseguia segurar o riso ao vê-lo com farinha no rosto ou reclamando que cozinhar era muito mais difícil do que parecia. Mas o que mais a impressionava era a paciência dele. Brian não tentava controlar nada, não tentava mudar nada. Ele simplesmente estava ali, como um verdadeiro parceiro. Mas, como era de se esperar,
nem tudo foi fácil. A notícia do noivado caiu na mídia como uma bomba. Em poucas horas, jornais e sites especulavam sobre tudo. Quem era Emily, o que Brian Carter via nela, quanto tempo aquilo duraria. Isabella, a ex-namorada, não perdeu tempo. Deu entrevistas insinuando que Emily estava se aproveitando do dinheiro de Brian, que ele estava cego de paixão e que, no fim, tudo não passava de um capricho passageiro. Emily tentou ignorar tudo, mas não era fácil. Brian percebeu que algo estava errado quando a encontrou sentada sozinha no restaurante, tarde da noite, olhando para o celular com uma expressão cansada. "Você está bem?" Emily hesitou antes de responder. "Estou tentando ficar." Ele sentou ao lado dela e, com delicadeza, tirou o celular de suas mãos, olhando as manchetes sem demonstrar reação. "Tudo isso?" Ela suspirou. "Sinto que perdi o controle da minha própria vida. Antes eu era só uma garota comum tentando sobreviver. Agora sou a noiva do Brian Carter, e para o mundo isso parece significar que eu deixei de ser eu mesma." Brian ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Você continua sendo a mesma de sempre. Essas pessoas não te conhecem, só veem o que querem ver." Ela o olhou incerta. "E o que você vê?" Ele sorriu de lado. "Eu vejo a garota que me abraçou errado no aeroporto e virou minha vida de cabeça para baixo. E nunca fui tão grato por um erro." Ela riu, apesar de tudo. "Eu também." Brian segurou a mão dela e beijou seus dedos. "Deixa eu cuidar disso." Ela franziu a testa. "Brian, eu não preciso que você resolva meus problemas. Eu sei. Mas às vezes, aceitar ajuda não significa fraqueza. Significa que você confia em alguém." Emily percebeu que ele estava certo. Passou tanto tempo se protegendo que esqueceu que aceitar ajuda também pode ser um sinal de força. No dia seguinte, Brian deu uma entrevista exclusiva para acabar com todos os rumores. Falou sobre como conheceu Emily, sobre o restaurante e deixou claro que o relacionamento deles não tinha nada a ver com dinheiro ou status. Foi direto e sincero. E quando mencionou que Emily era o amor da vida dele, ficou impossível para os tabloides continuarem dizendo que ela era só mais uma aventura passageira. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando Isabella tentou dar o troco. Ela apareceu em um evento importante onde Brian estava e ele simplesmente a ignorou. Nenhum olhar, nenhuma palavra. Pela primeira vez, a mulher que sempre achou que tinha controle percebeu que não tinha mais lugar na vida dele. E pela primeira vez, Emily sentiu que aquele capítulo estava realmente encerrado. O restaurante ficou pronto uma semana depois. A inauguração foi emocionante. Oliver, ao lado dela, ajudou a coordenar tudo, e Brian estava lá, assistindo a mulher que amava finalmente realizar seu sonho. Quando as portas se abriram e os primeiros clientes entraram, Emily sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Ela tinha conseguido. O restaurante estava de volta, e mais do que isso, ela estava feliz. Naquela noite, depois de um longo dia de trabalho, Brian a levou até a varanda do restaurante e olhou em seus olhos. "Eu te disse que seria um bom investimento." Emily sorriu. "Você quer dizer o restaurante? Ou eu?" Ele riu. "Os dois." Ela envolveu o pescoço dele com os braços e sussurrou. "Nunca imaginei que minha vida me traria até aqui." Brian acariciou o rosto dela com as duas mãos, passando os polegares suavemente pela pele. "Agora que você chegou, o que você quer?" Ela não hesitou. "Eu quero você." Brian sorriu e a beijou. E naquele momento, Emily soube que finalmente estava onde deveria estar. O tempo parecia voar depois do sim de Emily. O restaurante funcionava exatamente como ela sempre sonhou. Oliver estava saudável e feliz. E Brian continuava ali, como a peça que faltava na vida dela. Mas agora, com o casamento se aproximando, Emily se pegava refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. Como um simples erro no aeroporto tinha mudado completamente sua vida.
Os preparativos para o casamento começaram quase imediatamente, e Emily logo percebeu que planejar uma cerimônia não era tarefa fácil. Enquanto Brian parecia relaxado com tudo, deixando claro que faria o que ela quisesse, Emily se sentia sobrecarregada com tantas decisões: convites, vestido, buffet, decoração. Era um turbilhão de escolhas que ela nunca imaginou ter que fazer. Nunca pensei que planejar um casamento fosse tão difícil, ela disse, afundando no sofá de Brian, cercada por uma pilha de revistas de casamento. Brian riu, sentando ao lado dela e pegando uma das revistas. Sabe que a gente podia fugir e casar em segredo, né? Emily lançou um olhar divertido. Você realmente acha que o Oliver me perdoaria por isso? Brian fez uma careta. Tem razão. Mas, se estiver ficando estressante demais, deixa eu ajudar. Ela suspirou, pegando a mão dele. Você já ajuda só de estar aqui. Ele apertou a mão dela com carinho. Eu só quero que esse dia seja perfeito para você. Emily sabia que, com Brian ao seu lado, não importava o que acontecesse. Aquele dia já seria perfeito. A notícia do casamento se espalhou rápido. Todos os jornais queriam detalhes, e cada site de fofoca especulava sobre a cerimônia. Emily tentava ignorar, mas era difícil ver seu nome nas manchetes, questionando suas intenções ou ainda comparando-a com Isabela. Mas Brian estava sempre ali para lembrá-la do que realmente importava. A única opinião que importa é a nossa, ele dizia, segurando o rosto dela e olhando em seus olhos. O resto não faz diferença. E ele estava certo. O grande dia finalmente chegou. Emily se olhou no espelho, sentindo o coração disparar. Seu vestido era simples, mas elegante, exatamente como ela queria. O tecido suave caía delicadamente sobre seu corpo e o cabelo estava preso em um coque delicado, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Oliver entrou no quarto e parou ao vê-la. Uau! Você está incrível! Emily sorriu, segurando as lágrimas. Obrigada, Ollie. Ele se aproximou e segurou as mãos dela. Nunca te vi tão feliz. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu estou feliz. Ele sorriu. Então acho que você está pronta para casar com aquele bilionário arrogante. Ela riu. Com certeza. A cerimônia foi realizada em um jardim ao ar livre, cercado de flores e luzes delicadas. Tudo parecia mágico. Emily caminhou pelo corredor sentindo os olhares dos convidados, mas só conseguia ver Brian, parado no altar, usando um terno impecável e um sorriso cheio de amor. Quando chegou até ele, Brian segurou suas mãos e sussurrou. Você está deslumbrante. Emily sorriu, o coração acelerado. O celebrante começou a falar, mas ela mal conseguia se concentrar. Tudo o que importava era o homem à sua frente, o homem que tinha mudado sua vida de formas que ela nunca imaginou. Emily, você aceita Brian como seu marido para amá-lo e honrá-lo por todos os dias da sua vida? Ela olhou nos olhos dele e sentiu uma onda de certeza. Sim, Brian, você aceita Emily como sua esposa para amá-la e honrá-la por todos os dias da sua vida? O sorriso de Brian ficou ainda maior. Sim, para sempre. O beijo deles selou a promessa, e o som de aplausos e comemoração encheu o ar. Mas Emily só sentia Brian, as mãos dele segurando seu rosto, o calor de saber que finalmente tinha encontrado seu lar. A recepção foi cheia de risos e alegria. Oliver fez um discurso emocionante, dizendo que nunca tinha visto Emily tão feliz e que Brian tinha ganhado não só uma esposa, mas também um irmão. Brian, sempre brincalhão, respondeu que nunca quis um irmão mais novo, mas talvez abrisse uma exceção para Oliver. Eles dançaram a noite toda, riram, brindaram e celebraram o começo de uma nova vida juntos. No fim da noite, quando finalmente ficaram a sós, Brian puxou Emily para um abraço apertado. Agora você é oficialmente minha esposa. Emily sorriu, encostando a cabeça no peito dele. E você é oficialmente meu marido. Brian se inclinou e a beijou com ternura.
Obrigado por mudar minha vida. Ela olhou para ele, cheia de amor. Você mudou a minha também. E eles sabiam que não importava o que o futuro trouxesse, enfrentariam tudo juntos, para sempre.